Como já falamos do CSS global da Ionic e como eles funcionam, agora vamos ver os utilitários que essa nossa última sessão de imports nos disponibiliza. Não vou falar de todos aqui, porque são muitos e tomaria muito tempo, mas vou mostrar alguns para você entender o conceito, entender como eles funcionam e como trabalhar com eles. Então, eu tenho um pequeno exemplo do Ionic copiado, que temos a documentação deles mesmo, e vamos trabalhar a partir desse exemplo. Aqui eu vou no meu início, na minha página de início, e eu vou colar esse exemplo que eu tenho aqui. Vou só fazer algumas modificações. Esse daqui eu quero copiar aqui embaixo para ficar igual. E nesses primeiros aqui eu quero remover esse pedaço do texto. Vou deixar assim. Então, começando por modificação de texto, eu estou com o servidor rodando já. Eu vou só salvar e vamos ver como fica. E daí eu já explico as classes que temos aqui. Esse é o exemplo rodando. Eu vou só tirar aqui do modo desenvolvedor. Dá para ver aqui como ele está. Então, esse daqui é o exemplo que nós vamos trabalhar, essas classes. Então, para a nossa primeira classe, nós temos aqui o IonTextStart. O que ele faz é alinhar o conteúdo à esquerda, colocando a propriedade de TextAlign em Start mesmo. Também temos o IonTextLeft. E é importante saber a diferença dos dois aqui. Alinhar à esquerda é diferente de alinhar no começo com Start, dependendo da direção do texto. Então lembra que eu já falei sobre países que têm a escrita da direita para a esquerda? Então nesse caso, o Start faria ele ser alinhado para a direita, se fosse um país que escreve da direita para a esquerda, pois o Start deles é na direita, enquanto no caso o Left continuaria fazendo ele ser alinhado à esquerda, independente do país. Também temos o IonTextEnd, que alinha para a direita e funciona como Start. Sendo assim, temos aqui também o IonTextRight. Depois temos os alinhamentos de texto inline, como o IonTextCenter, que alinha todo o conteúdo, ele não alinha só o texto, no caso, né? Essas classes não alinham só o texto, elas alinham o conteúdo. Então aqui ele alinha o conteúdo ao centro. Temos também o Justify, que ele cria espaçamento entre as palavras para fazer elas caberem na largura total do item, tirando, no caso, a última linha que for criada no texto. Aqui também é legal a gente ter o texto completo, para ficar mais fácil de ver isso funcionando. Temos também o IonTextWrap, que faz a quebra automática de texto. E por último temos o NoWrap, que não deixa de fazer a quebra automática. Também é possível atribuir essas alterações só em determinados breaking points. Então os utilitários podem ser utilizados só em alguns breaking points, como os breaking points que nós temos da grid. Então XS, SM, MD. E para isso, entre o IonText, no caso, e o modificador que nós temos aqui, então wrap é um modificador, justify é um modificador, eu posso colocar o tamanho que eu quero para o breaking point para essa classe começar a entrar em vigor. Então, por exemplo, aqui no justify, eu vou colocar também que eu quero um TextWrite apenas para telas grandes. Então aqui, junto com essa classe, IonTextLGWrite. Então a partir do tamanho LG, ele vai jogar esse texto para a direita. Então vamos só dar uma olhada nesses exemplos aqui. Olha só, o IonTextJustify, ele está para a direita, e como ele está alinhado à direita por causa da classe que vem depois, então o Justify não entra em vigor. Mas se eu colocar aqui para inspecionar, e vou só remover isso aqui, pode ver que agora o Justify entra em vigor, e olha só que ele espaça cada palavra para poder caber aqui na linha. Então pode ver que o espaçamento é um pouco maior aqui. Então o TextWrap, ele quebra essa linha para mim, e o text no wrap, ele não quebra a linha, então pode ver que ela vai até o final. E TextEnd, TextStart, que na verdade são left e right, e o TextCenter funcionam normalmente. Agora vamos falar de alinhamentos de itens, começando pelo float. Ele faz o item flutuar dentro do bloco que contém esse item. Então, um elemento pi, dentro do bloco do elemento pi, esse item vai flutuar dentro desse bloco. Isso de float é bom você pegar para ler um pouco sobre, pois há formas de se usar ele e tem muita coisa errada sendo usada por aí. Já foi feita muita gambiarra utilizando float, então é sempre bom estudar um pouquinho sobre float, não é nada muito complexo. E aqui para testar, eu posso, abaixo do meu IonGrid, criar uma nova IonRow.
Eu vou só copiar essas duas primeiras ion calls aqui, porque nós temos o float left e o float right. Então aqui no lugar de text, no caso vai ser float, e como eu falei, eles também têm breaking points, então eu poderia colocar aqui, por exemplo, um LG, ele tem um breaking point aqui também, um MD, tanto faz, ele funcionaria também nesses breaking points, ou no caso, a partir desses breaking points, eu posso salvar. E agora, como dá para ver, nosso item está flutuando para a direita, enquanto o outro flutua para a esquerda. E aqui pode ver que ele não tem o alinhamento do texto. O texto continua normal, os dois textos estão alinhados de formas normais aqui, mas o item em si ele foi jogado para a direita. Eu também posso esconder um item ou mostrar utilizando IonHide. Então, aqui eu poderia ter um IonHide e ele esconderia o meu item, no caso ele vai esconder esse último item que eu tenho ali. Então eu já não tenho mais esse item. E esconder é diferente de excluir, ele ainda existe aqui. Ó, o IonCall ainda está aqui, ele só está escondido. Ele ainda existe na nossa DOM. E por último eu quero falar aqui sobre espaçamento de itens com padding e margem. Para ambos temos as mesmas classes, o que muda é só a palavra margem ou padding. Então, por exemplo, para a primeira div aqui, eu quero colocar um ion padding. Isso vai fazer com que ela tenha um ion padding em todos os lados. E aqui também abaixo, eu vou tirar o ion hide aqui. Eu posso colocar ion margin. Aqui ela vai ter o margem de todos os lados. Para esse de baixo aqui, eu quero fazer um ion padding vertical, pois podemos ter padding apenas na vertical ou na horizontal de um item. Então aqui eu posso colocar também ion padding horizontal. E aqui eu tenho só padding na horizontal. E por último podemos colocar paddings específicos de cada lado. Como por exemplo, eu posso ter aqui ion padding bottom, para ter um padding só abaixo. Ou então ion padding start. E aqui eu teria um padding só do lado esquerdo. Então é importante lembrar que no Ionic é start e end. Podemos salvar aqui e ver como ele vai ficar. Eu tenho o meu padding e na outra div aqui de baixo eu tenho o meu margem. Também tenho os paddings aqui nas outras divs, como por exemplo aqui o padding vertical, aqui eu tenho o padding horizontal, aqui eu tenho o padding bottom e por último aqui o padding start. E essa foi uma breve introdução aos utilitários de CSS do Ionic. Você pode olhar na documentação para saber quais são as classes ou então nos próprios arquivos, como por exemplo o de padding. Então se eu vir aqui no global e clicar, segurar o Ctrl no caso e clicar no link de padding aqui no arquivo de padding, podemos ver que temos as classes e o que elas fazem, como modificam, e aqui já entra um pouco na parte dos Web Components e das variáveis de CSS dos componentes. Lembra que eu falei que alguns componentes do Ionic têm a Shadow DOM, então não é possível atribuir CSS diretamente para eles. É necessário ter variáveis de CSS com esses valores. E veja que já no primeiro exemplo, nesse ion no padding, que nós temos como a Ionic faz isso. Ele tem essas variáveis que no CSS começam com esses dois hífens na frente, então isso aqui é uma variável de CSS. E aqui ele modifica diretamente um Web Component que tem as propriedades de padding expostas e atribui 0 para todas. Então se é um elemento que tem a Shadow DOM, mas não tem aqui o padding exposto para a gente, isso não vai funcionar de nada, vai ser declarado, mas não vai ser utilizado. E abaixo, basicamente, tem outro código igual, dá até para dizer que é duplicado aqui, mas que serve para remover o padding de qualquer outro elemento e componente que você utilizar que não tenha Shadow DOM. Na próxima aula vamos falar sobre a mudança de estilo em cada plataforma.